Você sabia que existem 3 tipos de reencarnação? Qual será que é o seu? Nesse vídeo eu vou te mostrar os 3 tipos de reencarnação, os 3 tipos de espíritos que reencarnam aqui na Terra e os 3 tipos de propósitos que nos levam a reencarnar. Oi, eu sou a Nibe e nesse canal eu compartilho muitas reflexões e conhecimentos espirituais. E o vídeo de hoje está super legal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e já deixa seu like. Vamos lá! No outro vídeo eu falei sobre reencarnação e karma, explicando por que existe tanto sofrimento no nosso mundo. Gente, eu recomendo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os tipos de reencarnação, os tipos de espíritos e os tipos de propósitos. Começando com os 3 tipos de espíritos que reencarnam aqui no planeta Terra. Lembrando que todos nós somos espíritos, tá? É muito importante a gente entender isso. Então vamos lá. Primeiro tipo, totalmente adormecidos. Esses são os espíritos que ainda estão inclinados para o mal, que ainda estão nas trevas. Eles ainda não evoluíram o suficiente para entender a importância do bem, o poder do amor e a necessidade da luz. Eles ainda estão totalmente na escuridão da ignorância e da maldade. São considerados espíritos inferiores, que a gente vê como pessoas más, que ainda vão precisar de muitas e muitas encarnações para poderem evoluir. Mas a gente não pode esquecer que eles também são nossos irmãos e que a gente também já passou por essa fase. E por isso a gente precisa buscar ter compaixão e amor por eles. Assim como Jesus ensinou, a gente nunca deve julgar. A gente tem que tentar compreender, entendendo que eles apenas estão num grau evolutivo diferente do nosso. Mas todos estão a caminho da luz. Uma hora ou outra, todo mundo chega lá. E agora vamos para o segundo tipo. Nem adormecidos, nem despertos. Esses são os espíritos que não estão mais totalmente adormecidos, mas também não estão totalmente despertos. Eles ainda oscilam entre a luz e as trevas. Eles já estão inclinados para o bem, mas ainda podem se deixar levar pelo mal. São pessoas que não são completamente boas nem completamente más. E esse é o caso da grande maioria. Porque mesmo que a gente consiga se manter a maior parte do tempo na luz, às vezes a gente ainda se deixa levar pelas trevas, através de sentimentos negativos, como a raiva, por exemplo. Eu tenho problema de nervos! E quando a gente se entrega para esse tipo de sentimento, a gente sai da frequência da luz e entra na frequência das trevas. Por isso, a gente ainda oscila entre os dois. Mas, através do trabalho interno, a gente vai controlando essas emoções negativas e vai conseguindo se manter cada vez mais na luz, até chegar no nível do terceiro tipo, que são os totalmente despertos. Esses são os espíritos totalmente inclinados para o bem. São pessoas realmente boas. Elas não ficam mais oscilando igual a grande maioria. São espíritos evoluídos que reencarnam aqui na Terra com o propósito de ajudar na evolução da humanidade. O mal já não tem mais nenhum poder sobre eles. Eles estão aqui totalmente a serviço da luz. São verdadeiros missionários. Eles têm uma energia tão boa que acaba deixando a nossa psicosfera mais leve. E só o fato deles estarem encarnados aqui já traz muitos benefícios para o planeta e para a humanidade. Então, resumindo, o primeiro tipo está totalmente adormecido, vibra na frequência das trevas. O segundo tipo não está nem adormecido nem desperto, ainda oscila entre luz e trevas. E o terceiro tipo está totalmente desperto, vibra na frequência da luz. E agora eu vou te mostrar os 3 tipos de reencarnação. Mas antes, se você está gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque é isso que me ajuda a continuar gravando para você. E já ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos lá! Agora eu vou falar sobre a reencarnação compulsória. Ela acontece quando um espírito não quer reencarnar de jeito nenhum, e ele ainda não tem entendimento suficiente para tomar as próprias decisões.
Esse tipo de reencarnação é uma imposição e geralmente acontece para aquele primeiro tipo de espírito que a gente viu e para alguns do segundo tipo também, porque o livre-arbítrio é relativo ao conhecimento alcançado. A gente tem sim uma certa liberdade, que a gente chama de livre-arbítrio, mas ela não é incondicional, porque acima dela estão as leis morais, espirituais e universais. E a lei do progresso, por exemplo, determina que tudo tem que evoluir, inevitavelmente. Todos os seres vivos, até as formas de vida mais primitivas da natureza, estão passando por um processo de evolução. Todos rumo à perfeição, que a gente também pode chamar de Deus. Então, quando um espírito entra num estado de estagnação, é necessária uma intervenção para que a lei do progresso seja respeitada. E nesse caso, é necessária a reencarnação compulsória, que é a única forma de fazer ele continuar evoluindo. Porque às vezes sentimentos como remorso, revolta, ódio, desejo de vingança podem prender o espírito de tal forma que ele não consegue mais avançar. Ele não consegue mais olhar para frente. Ele fica realmente preso naquilo. E nesse caso, a única solução é uma nova reencarnação, porque quando ele reencarna, ele esquece de tudo isso temporariamente, por causa do véu do esquecimento que eu falei no outro vídeo. E aí ele ganha a oportunidade de retomar o processo evolutivo dele. Então, resumindo, a reencarnação compulsória é quando o espírito não quer reencarnar e vai na marra. Chama a polícia! Por favor, chama a polícia! Geralmente são aquelas pessoas revoltadas que se vitimizam muito, reclamam de tudo, acham que está tudo errado, porque elas não queriam estar aqui. Elas vieram para cá obrigadas, mas só porque foi necessário. Tudo sempre é para o nosso bem. E agora a gente vai falar sobre a reencarnação proposta. Ela acontece quando um espírito já tem entendimento suficiente para decidir se vai ou não reencarnar. Não é uma reencarnação imposta como a reencarnação compulsória. É uma reencarnação sugerida, proposta. E geralmente ela acontece para alguns daquele segundo tipo de espírito que a gente viu. Os mentores espirituais, que são espíritos mais elevados, estudam a história da pessoa e programam uma encarnação para ela, visando quitar ou diminuir as dívidas adquiridas por ela mesma em existências anteriores, e visando possibilidades de progresso moral e espiritual para ela. Então eles apresentam o projeto para ela e sugerem tal reencarnação, explicando que seria bom por causa disso e por causa daquilo. E ela vai decidir se ela quer ou não. Se ela topa ou não reencarnar com aquele planejamento. E ela pode até dar sugestões sobre a próxima existência dela. Então, quando um espírito aceita a reencarnação que foi proposta a ele vem para a Terra mais preparado para aquela existência. Já foi mostrado para ele o que ele vai precisar passar. E ele vem já entendendo que tudo aquilo é necessário para ele. Tanto que foi ele mesmo que aceitou. Inclusive, às vezes ele até pede para passar por dificuldades, porque ele entende que aquilo vai reparar determinados erros que ele cometeu em existências passadas e vai trazer crescimento para ele. Claro que quando ele reencarna, ele fica sujeito ao véu do esquecimento e ele se esquece de tudo que foi planejado. E aí tem o risco dele se revoltar e se vitimizar como qualquer outro. Mas muitas vezes, mesmo se esquecendo, ele sente que aquilo é necessário para o bem dele. Ele sente inconscientemente, como se fosse uma intuição. E isso dá mais força para ele passar pelas provas da vida. Então, lá no inconsciente, ele sabe que é tudo para o bem dele. Por isso ele aceitou. Sabe essas pessoas super resilientes e resignadas que passam por um monte de dificuldade, sempre com um sorriso no rosto? Geralmente é porque tiveram uma reencarnação proposta. São pessoas que raramente se vitimizam ou reclamam. Elas são verdadeiros exemplos de força e resiliência. Sabe quando você olha para alguém e pensa, meu Deus, essa pessoa passa por tanta dificuldade e está sempre de bem com a vida? É por causa disso. Ela já atingiu um grau de entendimento que possibilita ela aprovar ou até escolher as experiências que ela vai passar aqui no plano material. Então, são pessoas que procuram aguentar tudo da melhor maneira possível, porque lá no fundo elas entendem que elas vieram para cá justamente para isso. E que tudo isso é necessário para a evolução delas. Mas é claro que elas não estão isentas de sofrimento, né? Elas sofrem, mas elas sofrem com mais resiliência. E talvez você seja um desses espíritos.
e tenha aprovado e aceitado tudo isso que você está vivendo agora. O que me alivia é saber que eu não ofendi ninguém, não gritei com ninguém, não desmoralizei ninguém. E agora eu vou falar sobre a reencarnação livre. Ela acontece quando um espírito já tem um grau de evolução tão elevado que ele pode escolher quando, onde e como reencarnar. Ele tem total liberdade. E geralmente esse tipo de reencarnação acontece para aquele terceiro tipo de espírito que eu te mostrei. E detalhe, esses espíritos muitas vezes já não precisam mais vir para o plano material. Eles reencarnam aqui de forma totalmente voluntária e sempre com um propósito maior. Eles vêm para cá para desempenhar tarefas elevadas que vão ajudar as pessoas e o planeta. E eles são muito humildes e não buscam grandiosidade. Eles buscam contribuir ao máximo para o crescimento de alguém, ou de um grupo, ou da humanidade como um todo. Eles são verdadeiros missionários que vêm para cá porque querem, porque escolheram. São voluntários do bem e da luz. Eles reencarnam aqui por conta própria, nesse mundo de tanto sofrimento, por puro altruísmo, na intenção de ajudar no progresso de irmãos menos evoluídos e trazer esperança. A reencarnação livre é a prova do puro amor fraternal. Enfim, a gente já viu os 3 tipos de espíritos e os 3 tipos de reencarnação. E agora você vai conhecer os 3 tipos de propósitos que levam a gente a reencarnar. Porque você está aqui por um motivo, e pode ser por causa de um ou mais desses 3 que eu vou te mostrar agora. Mas antes eu quero te apresentar a loja do canal. Eu mesma que crio todas as estampas com muito carinho, separando em 4 categorias: autoconhecimento, espiritualidade, ufologia e vegetarianismo. Comprando uma peça, você ajuda o canal a continuar no ar. Então, se você puder ajudar, eu vou ficar muito feliz. O link está na descrição. E se esse vídeo está sendo útil para você, compartilha ele com alguém. Ele pode ser útil para essa pessoa também. E não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso é muito importante para eu continuar trazendo esse conteúdo para você. Então vamos lá. A gente vai começar falando sobre o primeiro propósito, que é expiação. Expiação é quando o espírito reencarna para reparar erros cometidos em outras existências. Diante da vida, ou de Deus, a gente pode adquirir crédito fazendo coisas boas ou débito fazendo coisas ruins. E uma expiação é justamente o pagamento de um débito. É a reparação de uma falha nossa. Então, quando um espírito reencarna por expiação, é porque ele precisa reparar erros do passado. Ele precisa enfrentar os efeitos desses erros. Porque todas as nossas ações geram reações. Para ações boas, reações boas. Para ações ruins, reações ruins. Por isso é aquele ditado, vamos fazer o bem. E nesse outro vídeo eu explico melhor sobre essa lei de causa e efeito. Eu recomendo. Então, uma expiação é a reação das faltas, das falhas, dos erros e até dos crimes que a gente cometeu em outras existências. E no geral, todo mundo está aqui para isso, porque o planeta Terra ainda é um mundo de expiações e provas. Só que uns vêm para enfrentar expiações mais fáceis e outros vêm para enfrentar expiações mais difíceis. E o que determina o grau de dificuldade das nossas expiações são as nossas ações do passado. Então, quanto mais grave for o erro, mais difícil vai ser a expiação. E o planeta Terra serve justamente para isso, como se fosse um planeta de reciclagem de espíritos. A gente reencarna aqui para reparar os nossos erros e se purificar. Por isso ainda existe tanto sofrimento aqui. Mas isso está mudando, porque a gente está passando por uma transição planetária maravilhosa e aos poucos o nosso planeta está se tornando um mundo de regeneração. Por isso, aquele primeiro tipo de espírito que eu falei no começo desse vídeo não vai mais poder reencarnar aqui. E eu vou te explicar tudo sobre essa transição em outro vídeo. Então já ativa o sininho para não perder. E já aproveita para comentar se você está gostando desse vídeo. Eu quero muito saber o que você está achando. Então vamos seguir. Agora eu vou te mostrar o segundo propósito, que é provação. Provação é quando o espírito reencarna para provar, não para Deus, mas para ele mesmo, que ele já possui condições de lidar com determinadas questões.
As provações são situações desafiadoras que têm como objetivo avaliar ou fortalecer as virtudes adquiridas pelo espírito até então. Porque às vezes essas virtudes são adquiridas só na teoria, mas na prática não. Então as provações são para isso, para a gente praticar no plano material as virtudes que a gente adquiriu no plano mental e espiritual. Por isso é muito importante que a gente tenha reações equilibradas e tranquilas diante dos desafios da vida. Que a gente consiga lidar e reagir da melhor maneira possível, para a gente tirar uma nota boa na prova e não ter que fazer a prova de novo, não ter que passar por aquilo de novo. Então, quando surgir algum problema na sua vida, lembra disso. Lembra que é só uma prova que você tem que passar para se testar. É uma oportunidade maravilhosa de desenvolver alguma virtude. E é claro que muitas vezes essas provas vão ser muito difíceis, mas tenta agir com o máximo de equilíbrio e resiliência possível, sabendo que você está sendo provado. Você não está no mundo de expiações e provas à toa. Tudo que acontece com você aqui, por mais difícil que seja, é necessário para o seu crescimento e para o seu bem. Se não fosse através dessas provas, como você evoluiria? Então, independente do problema ou da situação, confia que existe um plano maior. Nada é por acaso. É claro. E agora você vai conhecer o terceiro propósito, que é missão. Como o nome já diz, é quando um espírito reencarna para cumprir uma missão. E essa missão sempre tem um propósito maior. Ele pode vir para cá para trazer algum avanço na área da ciência, na área da tecnologia, na área da espiritualidade. Pode vir com a missão de ajudar alguém, ou de ajudar um grupo, ou uma região. Alguns vêm até para ajudar a humanidade inteira, que é o caso de mestres como Jesus e Buda. Outros vêm com a missão de descobrir a cura para alguma doença, outros com a missão de inventar algo que vai ser muito útil para o planeta. Enfim, existem muitos tipos de missão, mas o objetivo de todas elas é sempre o bem e o progresso. E se você gostou desse vídeo, já clica nesse outro que eu mostro tudo sobre aquela transição planetária que eu te falei. E eu também vou te mostrar para onde estão sendo levados aqueles espíritos que já não vão mais poder reencarnar aqui na Terra. Te espero lá!